Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, mais uma análise feita através daquela ferramenta que você já conhece. Toda semana a gente traz aqui para vocês, que é o CropView. Comigo, Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, para contar um pouquinho para a gente o que vem por aí, principalmente no que diz respeito à colheita da soja na região centro-oeste, mais especificamente em Goiás, e também o plantio do milho lá no Mato Grosso, milho de segunda safra. Para a colheita, a gente tem um alerta, que é a questão das chuvas concentradas aí nos últimos 15 dias de fevereiro. Isso pode atrapalhar em algum momento aí a colheita e, inclusive, dependendo do estágio, a maturação das plantas. E para o milho tem a questão aí de encontrar uma janela para fazer o plantio. E, obviamente, a gente quer saber o que vai acontecer mais adiante com o milho também. Cristina, seja bem-vinda. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com essa história da soja. Tem muita chuva prevista aí para os próximos dias, então, Cristina? Boa tarde, Alex. Tem sim. Na verdade, as chuvas, elas continuam distribuídas, né? A gente viu nessa safra as chuvas assim volumosas em alguns lugares, em outros faltando, e depois elas mudando de local, meio que se revezando, né? A chuva de manga que a gente fala. E ela continua caindo com esse padrão. Então, o que nós temos? Nós temos uma entrada de chuvas acontecendo e gerando isso. Em alguns lugares, um acúmulo. E nesses lugares, ela pode realmente atrapalhar quem está colhendo. Muito bem, a gente selecionou dois municípios, Santa Helena e Montevidéu. São municípios que têm essa característica onde a chuva escolheu cair, né, Cristina? E que o pessoal vai ter problema aí nessa finalização da colheita, certo? Isso mesmo. A gente vê ali um acúmulo de chuvas acontecendo aí nos próximos 15 dias. Elas vão e vêm, não é que uma chuva que acontece forte num, 2 dias, não. Ela acontece em volumes interessantes, em 2, 3 dias, continua uma chuva menor nos outros, e aí volta e traz mais volume interessante, e tendo esse padrão para os próximos 15 dias, aí, dificultando o agricultor de encontrar uma janela ideal para poder colher. A gente está vendo aqui já o seu mapinha de previsão para os próximos dias. De 13 a 18 de fevereiro, a gente vai conseguir enxergar até final do mês. A gente vai em 3 etapas aqui para ver como é que vai ser essa movimentação aí até o final do mês. E dá para perceber nesse primeiro mapa o acumulado de chuva nesses 5 dias, né? Uma concentração, um canal de umidade bastante intenso ali na região central, né, Cristina? É isso mesmo. Nós mudamos o nosso padrão do nosso mapa, a gente está de parceiro novo aqui de meteorologia, com a Oracle, né? E o que a gente pode ver, assim, a chuva acumulada em 5 dias, você vê que tem uma entrada de chuva aqui que vem do oceano, né, que está bastante forte. Aqui, ó, nós temos uma escala mostrando 150 milímetros. Ela entra no continente e se distribui. Mas você vê aqui, nós temos aqui no litoral de São Paulo, e até pegando um pouco a cidade de São Paulo, aqui acumulados grandes, né? A gente vê que ela se espalha pelo Brasil todo. E nos pontinhos que está azul mais escuro, nós temos bastante acúmulo. E quando a gente fala de Goiás, olha aqui do sul de Goiás, está vendo esse ponto mais escuro? É onde nós vamos mostrar, tem alguns pontinhos aqui, né? Nessa escala parece pouca coisa, mas a hora que a gente vai para uma coordenada, a gente percebe que existem lugares apontados com uma previsão de chuva bastante volumosa. E essa condição... tem as temperaturas também, né? Temperaturas mais amenas, aparentemente. Mais amenas. Você vê que nas máximas, aqui no quadro das máximas, esse primeiro quadro acima, nós vimos aqui que está mais clarinho, né? Quanto mais vermelho, mais quente. Mas nós vemos todo o sul, sudeste aqui, com temperaturas que estão chegando aí no máximo a 30 graus. Aí, quando nós vimos para as mínimas, nós vimos aqui temperaturas, aqui aí vamos olhar para o mais escuro, 25 graus, a gente vê aqui na região amazônica, né? Mas no Brasil todo, do centro-oeste para cima, na grande parte, oscilando entre 19 e 22. Então tá mais fresco. É verdade. Né? Se a gente olha uma semana depois, Cristina, o que tem? A continuidade
Não, já dá uma diminuída nas chuvas, principalmente no sul do país. Exato. Você vê que parece que ela caminhou, né? Empurrou, mandou para o norte, né? Uhum. Volumes maiores nós vemos aqui no norte, no Amazonas, aqui já subindo, Maranhão, mas ela continua, tá vendo essas manchinhas? É isso que a gente fala, né? Aquela chuva, não é que não deixa de chover, mas cai aqui e não cai acolá. E volumes menores, né? Por outro lado, as temperaturas elas sobem um pouco, né? Nós vimos aqui já aumentando um pouco as temperaturas, as máximas, e as mínimas você vê que ela não cai tanto. Mas ali no sul e sudoeste do Goiás, que é o local que a gente vai, ainda tem uma cor azulada ali, né? Concentração de chuva, né? Ainda tem uma concentração. Olhando bem aqui, ó, a concentração ela persiste aqui. É. Em alguns lugares do Mato Grosso também. Eu acredito que já está mais adiantado na colheita. Uhum. Bom, mas vamos ver então até o final do mês, como é que vai ficar, Cristina? 23 a 28, volta a chover. Pois é. Né? Assim, você percebe que o sul está com menos chuva, né? Sim. O sul do país recebendo menos chuva. Olha, eu vou voltar no quadro, ó. Se nós olharmos entre 13 e 18, ainda tem boas chuva chuvas. aqui, boas chuvas, aí depois elas somem. Elas estão mais distribuídas na parte do Brasil central. E lá no sudoeste do sul e sudoeste de Goiás, a manchinha tá lá, Cristina. É isso aí. O que nós vemos aqui, quem está plantando safrinha, a condição é boa, né? E as temperaturas, olha só, de novo, começam a refrescar. Inclusive ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem temperaturas baixas, hein? Olha aqui, bem azulzinho, olha, né? Nós estamos vendo que as máximas aqui, elas não estão atingindo 22 graus. Né? E quando nós vimos as mínimas aqui, está mais difícil de enxergar nesse pontinho, que eu acho que é a Serra Catarinense, olha, as temperaturas acho que chegando perto aí do 7, né? Saindo da casa dos 2 dígitos. Muito bem, quem diria, né? O frio no verão. Pois é, frio no verão, né? E nós temos visto uma condição atípica, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, de repente, são 20 graus de diferença de um dia para o outro, né? É uma oscilação muito saúde. grande. É verdade. Bom, então vamos aos detalhes ali daquela região sul e sudoeste lá do Goiás. Por que a preocupação com essa região, Cristina? Vamos lá. Eu escolhi 2 pontos. Santa Helena, né? Que está bem... Ela está centrada ali na parte sul, mas mais no centro. Né? Eu tenho aqui um plantio em 15 de outubro, uma cultivar com ciclo de 130 dias. Né? E o que eu quero mostrar para vocês, ó, nós tivemos bastante chuva, nós tivemos um excedente grande. Né? Isso para quem plantou no dia 15? 15 de outubro. 15 de outubro. Isso. Depois, nós passamos aqui dezembro com muito menos chuva, entramos em janeiro, a chuva deixando a desejar, deixou todo mundo preocupado, penalizou muito, né? Em muitos lugares. E naquele período crítico do florescimento, né? Florescimento e enchimento de grãos, né? Exatamente. Olha só, aqui nós temos a penalização, ela não é tão grande, foi de 5%, né, neste caso, mas o que eu chamo a atenção é para a colheita. Nós estamos aqui, maturação, colheita, o último estágio aqui do grão. Né? E eu vou descer, vou pular o balanço hídrico um pouquinho, eu vou direto para a Cristina, é impressão minha ou o CropView está mostrando que ela penaliza mais com o excesso de chuva do que com a falta dela? Penaliza. Ela está colocando aqui, porque o que ela precisa aqui? Na maturação, nós temos aqui apontando um excedente grande, né? E nós vemos ó, de 3 decênios com bastante excedente. Né? Então, ela vai atrapalhando o grão a maturar. Uhum. Mas, de novo, aqui é um dado observado, eu estou falando do centro do município. Né? Não, e com essa irregularidade toda da chuva que a gente tem visto, né? Pode ser que na propriedade de alguém tenha uma condição diferente, né, Cristina? Pode ser melhor e pode ser pior. Exatamente. Né? Exatamente. Nós estamos falando aqui da média. O que o município apresentou? Faltou. A chuva voltou, né? Parou de penalizar, mas está atrapalhando um pouco essa maturação. Né?
E o alerta que a gente dá aqui, olha, condição de colheita, olha só. Nós temos volumes bastante intensos, pega 16, entre 16 e 17 acumula 70 milímetros aqui, né? Depois, olha, ela dá um refresco, mas assim, na soma dos dias, acaba ficando com uma umidade muito grande. A gente tem praticamente uma semana parada, então, sem colheita. Olha aqui, nós viemos aqui para o dia a dia, olha só, nós vemos que assim, hoje tem chuva, né? Estamos falando de 10 milímetros, mas amanhã tem alguma coisa no mesmo sentido. Agora, 16 e 17, o volume é grande. Então, aqui já atrapalha bastante. Depois tem uma folga. E lá para o dia 21 começa a ter volumes maiores. 21 e 22 estão sinalizando volumes maiores. Depois tem uma folga. E aí, depois do dia 26, ó, 26, 27, 28, 20 e dia 1º, olha só, também são volumes grandes. Então, e são folgas rápidas, né? De 2, 3 dias no máximo, né? Exatamente. E mesmo assim não fica sem chuva, hein, Cristina? Não fica sem, né? Você vê que é aquela condição que a gente viu nos mapas, né? Distribui, mas em alguns pontos acumula. Então, o produtor tem muita atenção, porque muito provavelmente muita gente está tirando a soja e plantando milho ao mesmo tempo. Então, a orientação, ou pelo menos a conclusão que a gente chega aí, é que o produtor tem que buscar uma janela de colheita aí nos próximos dias. Vai ser difícil, mas é importante. Atenção para os dias 16 e 17, depois de 21 a 22 e de 26 até o final do mês. Que tem muita chuva nesses períodos. Muita chuva prevista nesse período. Muito bem. Quando a gente olha o balanço hídrico... Vamos voltar. Dá para visualizar bem, né? A chuva esse ano ela chegou antes, chegou com um volume bom. Dezembro e janeiro ela recolheu, voltou em fevereiro, está voltando, né? E volta prometendo bastante chuva. E daí a gente vê esse excesso de água aí demonstrado na comparação com a média dos últimos anos nessa reta final, né? Você vê que tem uma chuva maior, né? Tem alguns produtores que eles dizem o seguinte: aqui choveu, aqui é uma região que chove 1.000 milímetros por ano. Então, como é que eu faço a conta? Eu vejo que já choveu, eu vejo o que faltou e o que falta de período, né? E aí eu analiso como é que a tendência está mostrando, que período que ela vai cair mais. Né? Então, se faltou, por exemplo, aqui faltou, né? Você vê que ela vinha na média, faltou. Será que essa chuva vai cair em março? Então, parece que está prometendo. Né? Muito bom. Isso é o caso de Santa Helena. A gente tem um outro município que a Cristina escolheu também, que é Montevidéu, no sudoeste do estado. É isso. Plantio em 20 dias, uma cultivar com ciclo de 130. Olha só, aqui nós tivemos menos penalização. A chuva ela foi menor. A falta da chuva, né, foi menor, você vê que os volumes foram maiores ao longo do ciclo. Nós temos excedente aqui praticamente ao longo de todo o período da cultura. Mas para o final, aqui na reta final, olha só, está excedendo muito e acaba penalizando. De novo, o excedente de chuva penaliza a produção na reta final. Exatamente. Uma característica parecida com o que a gente viu lá em Santa Helena também. Só que por aqui a gente consegue ver a irregularidade da distribuição das chuvas, né, Cristina? Ao longo de todo o ciclo, né? Você vê que, olha, diminui, aumenta o volume, diminui, aumenta. Então, e eu estou olhando na média. Agora, você imagina coordenada a coordenada, né, propriedade por propriedade, o que não aconteceu. Foi uma característica dessa safra. Né? Balanço hídrico. E nesse caso do balanço hídrico, a gente vê que tem aí uma chuva abaixo da média ao longo do ciclo. Abaixo da média, né? Porque o pico maior nós estamos tendo agora. Mas que foi suficiente para atender a planta naquele momento, né? Não tem penalização, né? Praticamente nenhuma. Olha, muito pouquinha coisa. No florescimento aqui, que ela faltou um pouquinho, né? Que foi justamente no final de dezembro. Mas dando um pouco de trabalho agora na hora de maturar e colher. Reta final, hein? Que judiação. Pois é.
E Aqui tem alerta também para colheita aí. tem alerta que aqui está mais intenso. Olha só. Os Aí já, volumes já aqui. consideram 2 semanas praticamente. Nós estamos tomando a cada 3, né? Quase 5 dias. Olha só. Você vê aqui também, ó, 16, 17 volumes grandes. Depois nós temos do dia 20 ao dia 22, olha, volumes grandes também, né? Acima de 10 milímetros, aqui de 20. E depois do dia 24 em diante também. Então aqui está mais difícil ainda de achar na janela. Bom, essa é a situação da soja. E para o milho, Cristina? Teoricamente, essa chuvarada beneficiaria o milho. O problema é encontrar a janela para plantar, né? Quem plantou pode se dar bem? Ah, sim. Eu coloquei as janelas agora aqui, né? Nós vamos para o Mato Grosso agora, né? Eu comecei com o Pochorel está ali no sul do estado, mais para o lado leste, né? A perto de Primavera. Coloquei plantando agora, dia 15 de 12, no safrinha, com 130 dias. O que nós vemos aqui? Olha a chuva, dando uma boa condição. Mas 167 milímetros, como é que ele está distribuído, né? Qual é a janela que eu tenho para entrar aqui para poder plantar? O problema é esse, né? Porque o que nós vemos é que a partir de 15 de abril, as chuvas começam já a se recolher. O que é normal, né, Cristina? O que é normal. E quando a gente compara com a média dos últimos anos, o que a gente vê de diferente? Então, aqui no balanço hídrico, o que nós estamos mostrando? Olha, essa chuva, nós temos aí um fevereiro, março, prometendo uma chuva acima do normal. O que parece que a gente vê aqui, o que deixou de cair no dezembro, janeiro, parece que vai compensar aqui no março. Né? Mas dessa região, olha aqui, toda a linha amarela, justamente nesse pedaço aqui, ela se recolhe, parece que ela se recolhe um pouco antes. Então, nós temos um final de março anunciando aqui menos chuva do que teria na média dos últimos 10 anos. Em compensação, nós temos uma promessa aqui para abril que não seque tanto quanto costuma secar. Mas uma coisa compensaria a outra? Nós vemos aqui, voltamos aqui para a penalização. Não, né? Penaliza, né? Penaliza, mas você vê aqui que até aqui não penaliza tanto. Né? O problema, nós temos aqui uma penalização de 20% até o final do ciclo, né? Mas você vê que os volumes vão diminuindo, historicamente é isso que acontece, e a grande dúvida que fica é como é que essa chuva vai se distribuir. Porque se ela for generosa o suficiente para distribuir igualmente ao longo do mês, então o que nós vamos ver que ela vai sustentando a umidade do solo e vai penalizando menos. Se ela se concentra num único período, então nós temos uma penalização maior. Mas ainda é cedo para dizer. É a tal da distribuição das chuvas, então, de novo. De novo. Que parece, né, esse ano ele está anunciado um ano de El Niño de fraca intensidade, muito parecido um ano normal, mas com essa característica de chuva de manga. Muito bem. E daí, dependendo dessa situação, pode penalizar ou não. Ou penalizar mais ou menos, né? Ou menos, exatamente. Muito bom. Isso é Pochorel. Pochorel. Vamos caminhar mais um pouquinho, vamos para o oeste do estado, né, em Campo Novo do Parecer. Fiz a mesma simulação, plantando em 15 de fevereiro, plantando agora, para quem não plantou. Aqui eu cultivar, eu coloquei um safrinha com 120 dias, né, um ciclo 10 dias menor. Mas nós estamos vendo aqui o mesmo padrão. Ó. Momento de chuva muito boa, chuva que tende a continuar. Mas olha só, aqui nós estamos vendo uma penalização menor. Né? Esse excedente, ele está aqui, está dando excedente até maio. Olha só. O balanço hídrico ficou mais fácil da gente entender. Então, da mesma forma que a gente vê que também sofreu aqui com a ausência de chuva de janeiro, dezembro e janeiro, né? Aqui também parece que compensa aqui, ó, tem uma previsão de um fevereiro, de um março acima da média, mas ao contrário do que nós vimos em Pochorel, olha a linha amarela mostrando a média,
parece que o excedente ele continua até o início de maio. Então, a gente tem mais uma marca da má distribuição da chuva, hein, Cristina? Exatamente. Uma diferença aí, em uma região ela alonga um pouquinho mais, na outra região ela termina mais cedo, enfim, e isso influencia no final das contas, né? Não, sem dúvida nenhuma. Né? De novo, média de município, né? Uhum. Quando você olha os vieses, né, das localidades particulares, a gente está tendo bastante diferença. Eu nunca vi tanta diferença de uma propriedade para outra como eu vi esse ano. Muito bom. Vamos ver os próximos dias aqui, ó. Tem até chuvas contínuas aí, né? Sem interrupção, né? O que é muito bom para esse milho. Desde que você consiga plantar, né? Tem que achar a janela de plantar. Mas aqui nós não estamos vendo grandes volumes como a gente viu lá em Goiás. Ó. Não tem nada muito acima nada passou de 20 milímetros. Né? Só no comecinho de março. Muito bom. Agora falta o Nordeste do estado. Nordeste, eu peguei Alto da Boa Vista aqui. Plantando também 15/2. Olha só, mesmo padrão, né? Bastante chuva. Uma condição interessante, né? Porque a chuva ela traz um excedente até o início de abril só, mas a chuva que está anunciada para o final de abril, do meio para o final de abril, ela parece que vai ser suficiente para sustentar esse florescimento e começa a penalizar só a partir da frutificação. Vamos ver o balanço hídrico? Olha lá. Parece que a situação é melhor do que quando você compara com a média, né? Melhor, mas essa característica, né, dessas chuvas mais volumosas, esse ano ela trouxe muito volume de chuva, né, má distribuição, mas com volumes grandes. Né? Eu acho que fica aqui no gráfico, fica bem fácil da gente visualizar isso. Né? Nós estamos mostrando aqui, tem um pico, né, tem um excedente grande aqui previsto para março, né, muito acima da média, ó. Ela se estende um pouco mais. Você vê a linha amarela, ela mostra que aqui na média dos anos a gente teria um excedente para esse cultivar plantado nessa data muito maior do que está anunciado. Um déficit, né? Um déficit, desculpa. Próximos 15 dias, olha, bastante chuva, todos os dias, com boa distribuição. Aí dá tempo de correr com plantio, hein? Tem 2 dias aí para plantar. Está com uma condição boa, né? Aqui entre 10, 15, ó, desce para 5, 3. E as chuvas com maiores volumes estão anunciadas para o final do mês. Muito bem. É importante prestar atenção nisso, né? Como essa condição de má distribuição da chuva, ela permanece também presente para a safrinha. Ou seja, será que vai ser uma safrinha de emoções também, Cristina? Eu acho que sim. Embora a meteorologia venha apontando essa normalidade, na questão da distribuição, eu acho que vai dar uns frios no estômago aí. É normal quando a gente vê a média, mas na hora que a gente vê o que é essa média, ou como essa média está distribuída ao longo do tempo, é que preocupa, né? Exato. Mas, assim, na média, os volumes, parece que nós temos aí um março com volumes muito de chuva bons, bastante generosos, que vai favorecer muito o milho safrinha. Muito bem. Cristina, o Anderson, ele está em Pouso Alegre, lá no sul de Minas. Fevereiro continuaria com clima favorável para o sul de Minas? O Anderson, na verdade, a Cristina não faz previsão do tempo, mas sim a relação de como o clima vai influenciar a sua lavoura diante do momento que você plantou, diante do solo que você tem, enfim, como a quantidade de chuva influencia na produtividade, certo, Cristina? Mas, de qualquer forma, dá para a gente saber se fevereiro, ou se esse padrão, que é a segunda pergunta que ele faz, vai ser seguido para março? Esse padrão de fevereiro? Eu não sei, nós vamos ter que... Vamos tentar plantar um milho aqui, vamos ver se a gente tem Pouso Alegre. Vamos lá.
Bom é que aqui no Cropville a gente planta bem rapidinho, né? É, Não né? importa se está chovendo, se está se tá seco, a gente acaba plantando. Vamos lá. Eu nunca fiz nada em Pouso Alegre, vamos ver aqui. Não sei se eu tenho os dados históricos de Pouso Alegre. Vamos testar aqui. Vamos cadastrar um talhão rapidinho. Eu não sei o solo lá, eu vou arriscar que é um solo argiloso. E nós vamos colocar um plantio, eu vou fazer 15 de fevereiro, aqui, igual a gente fez nos outros lugares aqui. Uhum. Como se ele tivesse que começar o plantio nos próximos dias, né? Isso. Safrinha, vamos ver. Eu só não sei se eu tenho dados históricos, então pode ser que a nossa linha amarela em Pouso Alegre talvez não responda. Não sei se eu não tenho. Tá vendo? Eu não tenho dado histórico, tá? A linha amarela, ela tá aqui, tá oscilando. Mas vamos lá. Olha, parece que tem bastante chuva, né? Seria um começo bom para o safrinha. Bom para o safrinha, mas aqui, olha, nós estamos vendo um excedente... Até o final, hein? Até o final. Né? Nós estamos com uma indicação aqui, vamos ver aqui a tendência. Olha, a tendência de 6 meses está mostrando, apontando para chuvas bem acima da média. Uma boa indicação. Aos próximos dias também, uma região que tem chuva, não todos os dias, mas olha, também 16 e 17. Eu não sei no mapa onde fica localizado o Pouso Alegre, mas eu tenho a impressão que é aquela faixa que vai atingir também o sul de Goiás, ó, porque as datas das chuvas parecem que coincidem. E ele postou aqui, Cristina, que é latossolo argiloso o solo dele. Então tá certo, nós colocamos aqui argiloso. Uhum. Parece que a condição está favorável, pelo menos até o momento, né? Muito bem. E ele vai ter janela para plantar esse milho? Ele tem janela, olha, porque aqui, olha só, esses próximos dias ele ainda não plantou, Pouca tirando chuva, dia 16 e dia 17, que concentra a chuva aqui, olha, do dia 18 até o dia 24, ele tem janela, e depois a chuva parece para dar uma trégua de novo. Uhum. Muito bom. Então, aparentemente, a gente tem uma condição bastante favorável para o milho safrinha lá em Pouso Alegre, né, Cristina? Também. Eu acho que o que o produtor tem que fazer, porque, de novo, nós estamos falando de média do município. Eu coloquei aqui, quando eu chamo a cidade, eu estou chamando a coordenada do IBGE, que é no centro da cidade. Mas da forma que as chuvas estão distribuídas, é muito interessante o produtor ele entrar no sistema, colocar a coordenada dele, porque ele começa a ver a previsão está direcionada para a coordenada dele. Né? Isso, nesse período de chuvas, que foram essas chuvas mal distribuídas, isso assim, os produtores, principalmente na hora de plantar, você evita uma perda aí de 10% fácil, só de você regular essa janela de plantio. Em olhar como é que está a chuva direcionada para a propriedade, não olhar a região, né? Porque realmente a distribuição, ela tem... E o Cropville tem essa versatilidade, né? Ele tem. É que aqui, para a gente falar da região, a gente acaba usando a coordenada do centro da cidade. Mas o produtor, quando ele entra, ele coloca a coordenada de onde está a lavoura. E aí a resposta que ele tem da previsão é uma resposta diferente. Muito bem. E na alimentação dos dados, ele pode fazer a coleta lá com o pluviômetro mesmo e mandar para a gente. E a gente sobe essa informação no login dele e ele começa a ver o dado observado coletado dentro da propriedade. Isso permite dele se planejar bem, né? Nesses anos aí que a chuva fica brincando de esconde-esconde. Muito bom. Agora, mais informações, se você quiser conhecer a ferramenta, é no próprio site do Cropville, que é www.cropville.com.br. E você tem Desculpa, Cristina. Uma aba experimente, né? E ele tem uma versão gratuita. É só entrar, fazer o cadastro, ele te permite colocar uma data de plantio de uma cultura. Então, faz lá o teste, enfim, entende um pouquinho como é que a ferramenta funciona. É bastante interessante à medida
que você consegue se programar e entender o que pode acontecer com a sua cultura em relação a clima, a solo e ao ciclo que você pode ou não adotar. Quando você contrata, por exemplo, o serviço do CropView, você pode ali saber se usando uma variedade mais precoce ou usando uma variedade mais alongada, se você consegue fugir ali de um período de estiagem, né, Cristina, que está previsto. Enfim, dá para testar. Testar bastante, né? É isso mesmo. E ele tem um simulador, ele tem um banco de dados climáticos de 20 anos em alguns lugares. Então, você pode colocar ali todos os cultivares e olhar 20 anos para trás e ver como é que a sua região está se comportando e se o clima vem modificando, né? Se o clima está acontecendo de forma diferente. Então, dá para fazer uma análise. Como é que era, como é que vem sendo, em ano de El Niño o que acontece, em ano de Laninha o que acontece. Então, ele te permite você olhar rapidamente numa única tela como é que vem evoluindo isso, as melhores janelas para o plantio. E o Anderson está relatando aqui para a gente que essa irregularidade que a gente tratou de mostrar lá no Centro-Oeste também está presente no sul de Minas. Ele diz aqui tem semanas que chove bastante, outras diminui, depois a chuva volta. Uma bagunça na distribuição das chuvas no sul de Minas. Na área da Serra da Mantiqueira, que está em cima aqui do município de Pouso Alegre, é muito diferente a climatologia. Ou seja, aquela velha história, né, Cristina? Chove no meu quintal, mas não chove no do vizinho, né? E depois vice-versa, né? Eu acho que nós tivemos aí um veranico, que o Brasil, acho que ele sofreu, assim, quase que o Brasil inteiro, né? Eu acho que nós tivemos aí uma Topiba, né? Com uma condição, acho que até um pouco melhor do que o restante do Brasil. Mato Grosso não foi tão afetado, mas você vê que as outras regiões, elas sofreram muito, né? Com essa ausência da chuva, somada com a má distribuição. Então, não é que quando ela voltava para todo mundo. Ela voltava aqui, mas não voltava lá. E dependendo do estágio de desenvolvimento fenológico do cultivado, teve lugares que penalizou. Nós tivemos lugares no Paraná que penalizou 40%. E essa condição trouxe uma dificuldade muito grande de se avaliar o tamanho da safra, né? Porque, por exemplo, a gente constatou que no Paraná, por exemplo, o problema ficou concentrado no oeste, e o norte e o sul do Paraná tinham chuvas aparentemente regulares que deram condições para uma boa produtividade. Só que quem estava no oeste do Paraná achava que o mundo ia acabar, e quando você falava que tinha uma perda de 10% no estado, ninguém acreditava, né? Porque para eles as perdas chegavam a 60%. Só que quando você faz a média do estado, tem região que se sobressai ali, e na média a situação é outra, né? Exatamente. E o oeste do Paraná, ele foi muito penalizado. Assim, as chuvas elas vieram antes, o que deu um ânimo para todo mundo plantar cedo, só que os volumes que elas vieram ali no oeste do Paraná foram absurdos. Nós vimos aqui, a gente fez em alguns programas, quase 600 milímetros, assim, em acho que em um mês. E por conta disso, muita gente plantou a lavoura e teve que ter replantio. Aí, na hora que plantou, o que aconteceu? Quando chegou dezembro, janeiro, as chuvas, novembro já lá, as chuvas se recolheram, sumiram. Aí penalizou de novo. Então, assim, teve regiões assim, que foram absurdamente prejudicadas. Com certeza. Muito bem, por isso que a gente fala que ferramentas como o CropView podem te ajudar nessas tomadas de decisões aí. Cristina, obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente volta em outra região do país para saber mais novidades do clima e a influência dele sobre as lavouras. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço, bom final de semana para você e para todo mundo. Para você também. Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, trazendo para a gente as novidades do CropView. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Continue com a gente.